Você quer vir para o Brasil? Mas quando você vem, você sabe para onde ir? No vídeo de hoje nós vamos conhecer alguns destinos turísticos brasileiros que são os mais recomendados de acordo com o mês do ano e de quebra vamos relembrar os meses do ano em português. Olá a todos, eu sou a Thay, sejam bem-vindos de volta ao Portuguese in a Brazilian Way. Hoje vamos falar sobre destinos de viagem no Brasil. A gente sabe que toda vez que a gente vai escolher uma viagem, é muito difícil escolher para onde ir. Para que país eu vou nas próximas férias? Brasil! E para qual cidade do Brasil eu iria? Mano, esse país é muito grande. Como é que escolhe para onde ir? Pois é, e quando a gente consegue escolher para onde ir, vem a segunda parte, que é uma parte mais específica. Para que cidade eu vou? E quando consegue escolher a cidade? Quais atrações tem nessa cidade? Nossa, eu não tenho dinheiro para pagar tudo. Alguns dias eu vou só andar à toa pela cidade. Mas por onde eu vou andar? Aí vem mais decisões a se tomar, mas sobre as cidades a gente fala em outros vídeos, né? Então eu vou começar a te ajudar com a dica de lugares para conhecer dependendo do mês do ano, porque a gente nunca sabe se é um bom mês, se é de chuva, se é de calor, se é uma época cara. Bora começar? Não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no canal se quiser receber mais dicas sobre português brasileiro e sobre o Brasil. Primeiro eu vou falar sobre os meses do ano no calendário gregoriano, que é o mais usado no mundo todo. Um ano tem 12 meses, começando em janeiro e terminando em dezembro. Nesse calendário nós estamos no ano 2021 e hoje, dia que o vídeo foi ao ar, é dia 31 de maio, e maio é o quinto mês do ano no calendário gregoriano. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Também é importante saber que temos duas temporadas durante o ano aqui no Brasil. A alta temporada, que acontece nos meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e julho. Alta temporada é época de calor e férias e as viagens são mais caras. Baixa temporada é o oposto. Janeiro, então, é o primeiro mês do ano, o mês que a gente celebra o ano novo, celebra a virada do ano. Pra quê? Não sei, não muda nada, só os preços que ficam mais altos. Mas eu não posso deixar de recomendar que você assista a queima de fogos na praia de Copacabana na virada do ano. Isso acontece à meia-noite de 1º de janeiro de todo ano, então todo dia 31 de dezembro as pessoas se juntam na praia de Copacabana, esperam da meia-noite e começa esse show de fogos. Daria para aproveitar as praias durante o dia, mas essa época é de muita chuva na região do Rio de Janeiro, então vou falar de outras opções também para janeiro. Durante o mês de janeiro, o clima na região nordeste do Brasil é muito bom. Eu posso recomendar a praia de Porto de Galinhas, no estado do Pernambuco. Também tem Trancoso, no estado da Bahia, que é ótimo para quem gosta de praia e calor. E quem quiser ver algo além de praia, tem uma reserva ambiental linda no estado do Alagoas, que é a Costa dos Corais. Essa costa fica na cidade de Maragogi, que também é outra cidade com praias lindas e é considerado um dos Caribes brasileiros. Se você não curte ou não quer praia, temos, por exemplo, cidades históricas no estado de Minas Gerais, como Tiradentes, e todo ano, no mês de janeiro, acontece em Tiradentes a Mostra de Cinema, um dos mais importantes eventos do setor audiovisual do país. Para quem gosta de carnaval,
Salvador, Olinda e Rio de Janeiro são os destinos preferidos. Pelas fotos vocês estão percebendo que esse ano não teve carnaval aqui no Brasil, né? É muita gente. Se for para curtir blocos de rua, a gente pode ir para São Paulo ou Belo Horizonte. Quem prefere um lugar mais tranquilo, a gente volta lá pro Nordeste para ficar nas praias da região, já que estamos em fevereiro e os lugares onde não tem carnaval estão com os preços mais baixos. Recomendo Fortaleza, no estado do Ceará. Outro destino tranquilo com preços mais baixos é Curitiba, no estado do Paraná. A cidade é uma das mais bonitas do Brasil, é uma das melhores para se morar atualmente aqui no país e tem parques lindos. Mais ao sul, a gente pode aproveitar a época de colheita das uvas e conhecer os vinhedos do estado do Rio Grande do Sul. São vários roteiros e várias cidades com opções de eventos turísticos ligados a vinhos, almoços, piqueniques, pisa da uva e eventos sobre a história da imigração italiana no sul do país. Se janeiro e fevereiro já eram bons meses para conhecer as praias da região nordeste do Brasil, março é melhor ainda. Em março, a gente consegue aproveitar o fim do verão com preços mais baixos ainda. De acordo com o clima de março, as praias da Bahia são as melhores opções. Os estados mais ao norte já entram em época de chuva e o litoral do sudeste também tem muita chuva nessa época. 22 de abril de 1500 foi quando Pedro Álvares Cabral ancorou sua caravela na costa de Porto Seguro, no estado da Bahia, aqui no Brasil, e não tinha época melhor para ele descobrir o Brasil. Abril é a época em que as chuvas começam a diminuir e a alta temporada acaba no Brasil. Abril também é o mês da Páscoa, é um feriado curto, então os brasileiros fazem viagens muito rápidas. E aqui vem mais uma dica. Se você conseguir vir ao Brasil em épocas de não feriado, é melhor, pois nos feriados os preços também estão mais altos. Além disso, nos feriados você também vai encontrar os lugares turísticos bem mais cheios. Mas para onde ir se eu visitar o Brasil em abril? Se você quer praia, as praias do estado de Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Bahia são as melhores opções. Abril é época de chuva no estado de São Paulo e em boa parte da região Nordeste. Mas se você não é de praia, vou te dar uma dica sensacional para esse mês de abril, que é Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. Lá a gente pode conhecer as Cataratas do Iguaçu, que é um dos destinos mais lindos que eu já conheci, um espetáculo de cachoeiras. E na Bahia a gente tem a Chapada Diamantina, um parque com cachoeiras, cavernas e rotas para trilhas. Eu adoro trilhas e recomendo que você faça trilhas aqui no Brasil, pois a gente tem paisagens maravilhosas para conhecer. É muita coisa bonita. E tem coisa que a gente só conhece fazendo trilhas, pois só dá pra ir a pé. Achei que eu ia conseguir falar tudo hoje. Só consegui falar 4 meses. Parece que vamos ter 3 vídeos sobre essas viagens de acordo com cada mês. Espero que estejam gostando. Eu vou continuar no próximo vídeo. Não sei se no próximo ou se daqui a um tempo. Talvez eu consiga em um só os outros 8. Talvez divido em outros 2 vídeos, vamos ver como vai ser. Mas espero que estejam gostando, espero que tenham gostado das dicas de hoje. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem mais dicas, se quiserem perguntar de algum lugar específico, fala comigo que eu te respondo e até o próximo vídeo.